resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser primeira essência, teu jardim particular. Glória a Deus, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vamos orar por todos os irmãos que têm abençoado, colaborado com este ministério, com esta obra. Vamos orar para que Deus abençoe. Pai, nós te louvamos, Senhor. Abençoe a vida de todos, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor abençoe de maneira rica e poderosa a vida de cada um, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha manifestar a sua provisão, o seu cuidado e a sua fidelidade sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, queridos. Vocês são bênção. Vocês realmente nos levam à adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero meditar um texto da Bíblia com você. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pelo Facebook, você tem a oportunidade neste momento de abrir a sua Bíblia e meditar comigo em um texto, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós iremos fazer uma breve pregação, exposição bíblica sobre esse texto. Eu quero que você já de agora compartilhe, como estávamos fazendo aqui na escola bíblica dominical, onde muitas pessoas que não são cristãs, vindo à igreja, querendo saber se tinha culto, pedindo ajuda, e a gente ficou impressionado. E a gente vê que realmente as pessoas nesse momento estão aquebrantadas, estão sensíveis para ouvir o evangelho. E você precisa ser canal de Deus para abençoar a vida dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá, o texto é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Está escrito assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Orar. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, que essa palavra venha tocar a vida de alguém nesta noite, e que alguém que está afastado, que está desviado, e alguém que até mesmo está frio espiritualmente, possa, Senhor, sentir o poder do evangelho em sua vida, e o teu nome seja glorificado. Amém. Querido irmão e querida irmã, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, eu quero hoje pregar sobre a situação crítica do homem e o poder de Deus. Pregar sobre a situação crítica do homem e o poder de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração, no sentido de que o homem hoje, na atualidade, nesse exato momento em que nós estamos vivendo, o homem foi colocado literalmente no mesmo pé de igualdade. Apesar de terem outros de classe social rica, outros de classe média baixa, outros de classe média, outros pobres, no Brasil e em toda a nossa cidade conquistense, todo mundo está sendo tratado da mesma maneira. O que faz com que eu reflita sobre esse pensamento de que qual é a situação atual do homem à luz da Bíblia. Na pós-modernidade, por exemplo, nós temos uma configuração do homem, que o homem ele é extremamente independente, autossuficiente, capaz e que se dispõe de uma
inteligência tal como a tecnologia oferece para ele, e que a tecnologia é o reflexo desse homem pós-moderno, de tal forma que o homem hoje, da atualidade, se acha autossuficiente. Porém, essa pandemia que aconteceu no Brasil e na nossa cidade também, isso reflete que o homem não tem controle, que o homem não tem governo, que o homem não tem essa inteligência toda, que o homem não tem essa capacidade toda, e que o homem deve ser visto, principalmente nessa atualidade, neste momento, à luz do que a Bíblia apresenta a ele, de como a Bíblia explica esse homem, como a Bíblia vê esse homem. E aí eu quero fazer essa reflexão com você, como a Bíblia apresenta esse homem que é igual a todos, e que a Bíblia inclusive diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 23. Ou seja, todo mundo está na mesma situação. Então, esse texto aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, escrito para os irmãos da cidade de Éfeso, Paulo queria ensinar a esse homem, esses homens, algumas coisas, esses membros dessas igrejas, algumas coisas, que eu gostaria muito que você prestasse atenção, que você compreendesse qual é o retrato que a Bíblia apresenta o homem, qual é o retrato que o homem é apresentado pelas Escrituras, qual é a situação crítica que o homem está vivendo e que o homem teve. E daí, a partir dessa situação crítica que o homem está, nós vamos entender o poder de Deus, que só Deus pode tirar o homem dessa situação crítica que ele se encontra. Então, o texto diz muito claro, primeiro, que o homem está morto. Versículo 1 vai dizer, do capítulo 2, ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então, a primeira observação que a Bíblia vai dizer para nós, que o ser humano espiritualmente, apesar de todas as culturas, por mais remotas que seja, ela busque acesso a Deus, e ele vai adorar o sol, a lua, as estrelas, ou qualquer outra divindade, buscando acesso a Deus. Isso externa e mostra que o homem está morto, e não consegue achar por si só o Deus verdadeiro, o Deus Senhor dos senhores, o Deus que somente pode levar o homem a Deus. Então, Jesus Cristo teve que revelar, Jesus Cristo teve que se auto-revelar através das Escrituras Sagradas, mostrando que Ele é o novo e vivo caminho, Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e só Ele, só através dele a gente consegue chegar até o Pai. Portanto, ele está morto. É a primeira qualificação que a Bíblia dá ao homem. Segundo, ele vai dizer que o homem está nos delitos e pecados, ou seja, ele se deleita nos pecados, ele não tem a percepção de que ele está fazendo algo que desagrada a Deus. E é assim que a configuração do homem pós-moderno, como de todas as eras, o homem não mudou, o homem continua o mesmo, aquele mesmo homem antigo, desde antes do dilúvio, ele permanece o mesmo. A única coisa que mudou foi a tecnologia, a única coisa que mudou, mas o homem permanece o mesmo homem, sem percepção daquilo que desagrada a Deus. E ele está em delitos e pecados, como o texto diz. Quando fala delitos e pecados, ele comete crimes contra Deus, ofende a Deus. Essa é a configuração do homem. No versículo 2 ele vai falar outra coisa interessante sobre o homem, ou pelo menos 3 coisas. Ele vai dizer o seguinte: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar. Ele vai dizer que o homem vive influenciado pelos espíritos malignos, ou seja, o homem, na sua incapacidade de perceber o mal, o pecado que lhe assolou, ele está morto espiritualmente, e ele é influenciado por espíritos malignos, ou seja, príncipe das potestades do ar, conforme o versículo 2. E mais, vai dizer, do espírito que agora opera, que atua nos filhos da desobediência, ou seja, além dele andar sobre o curso dos espíritos da potestade do ar, ele vive conforme os filhos da desobediência, ou seja, ele vive conforme a consequência dos descendente de Adão, filho da desobediência, ou seja, todo homem que está neste mundo sem Cristo, sem Jesus, sem ter sido lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele está morto espiritualmente, em delitos e pecados, ele anda sobre a influência do Espírito que atua nos príncipes das potestades do ar, e ele também é configurado como filho da desobediência. A situação do homem é crítica, por isso eu estou pregando sobre a situação crítica do homem. Mas ele ainda continua
Paulo explicando no versículo 3, ele vai dizer assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da carne, ou seja, o homem sem Deus, ele anda na inclinação da carne, e mais, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Ou seja, Paulo vai dar outra radiografia do homem, vai dizer que o homem, ele estava em uma situação que ele vive na inclinação da carne, das coisas que agrada a carne, das coisas que agrada a natureza. Quando ele fala da carne, ele fala da natureza adâmica, a natureza pecaminosa que depois de Adão ele precisa alimentar. Então o homem sem Deus está nesta configuração, cumprindo os desejos da carne, a vontade da carne, a inclinação da carne, aquilo que desagrada a Deus. E mais, dos pensamentos, ou seja, o pensamento do homem não é um pensamento de paz, é um pensamento maligno, é um pensamento ruim. O homem pensa do próximo, das pessoas, da sociedade. A configuração é um homem que pensa mal. Inclusive, depois do dilúvio, em Gênesis 9, diz as Escrituras que quando aconteceu o dilúvio, Deus olhou para Noé, olhou para a família de Noé e disse assim: o pensamento do homem, eu não vou mais destruir a terra, porque o pensamento do homem é má continuamente. Ou seja, Deus percebeu que mesmo após o dilúvio, Noé, sua família, eram pessoas que estavam tão afetadas pelo pecado, que não conseguiam ter pensamentos bons, positivos, e portanto, era uma descendência que não tinha como ser salva, liberta, transformada e chegar a Deus, senão pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, esta é a radiografia do homem mais. O texto também vai nos dar outra informação importante. Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, ele vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento do homem para que ele não veja a glória do evangelho. Ou seja, se eu for fazer um resumo aqui agora da situação crítica do homem sem Deus, ele é morto. No versículo 1 vai dizer, no versículo 2 vai dizer que ele anda segundo os espíritos que atuam no ar, vai dizer que ele é filho da desobediência. No versículo 3 vai dizer que ele anda na inclinação da carne e dos pensamentos, e no versículo 3 ainda diz que ele, por natureza, ou seja, por origem adâmica, ele é filho da ira. E Paulo ainda vai dizer que ele é cego. Olha a situação crítica do homem, senhoras e senhores, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Ou seja, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é brasileiro, se ele é asiático, se ele é africano, se ele é judeu, se ele é ateu, todos estão nessa configuração. E eu vou acrescentar mais algumas pitadas da característica do homem. Se você observar no capítulo 2, versículo 12, olha o que diz o texto. Naquele tempo, ele está dizendo no tempo antes de converter, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que coisa interessante. O texto vai nos mostrar que antes de Cristo, estávamos em uma situação crítica, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não tínhamos nenhum vínculo com Israel, estranho às alianças de Abraão, Isaac e Jacó, todas as alianças do Velho Testamento, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Imagine a situação do homem sem Deus aqui, lhe apresentado. Então, você que está nos acompanhando, compartilha, divulga isso, porque muita gente precisa ouvir esse evangelho. Isso é o evangelho, é mostrar a situação crítica que o homem está, e o poder majestoso de um Deus que pode fazer esse homem que está nessa situação ser transformado. Aleluia, glórias a Deus. Todos nós aqui que somos cristãos, estávamos nessa situação. Por mais bonzinho que você era, por mais alguém que você diz assim, mas pastor, eu nunca cometi crime, eu nunca fui uma pessoa que fazia coisas erradas ao longo da minha vida, eu sou até filho de crente. Irmão, todos, antes de fazer uma aliança com Cristo, está nessa situação. Todos. Mas aí o que aconteceu foi algo tremendo.
o que Deus fez. Eu mostrei aqui a situação crítica do homem. E agora eu vou lhe apresentar a misericórdia de Deus. Então, diante desse ponto que eu abordei da situação crítica do homem, você tem uma opção clara, que eu vou mostrar aqui. O que Deus fez por nós, para nos tirar dessa situação que estávamos. No versículo 4 de Efésios vai dizer assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou explicar para você o que é isso. Ele está dizendo aqui que foi pela misericórdia, que Deus é rico em misericórdia, o texto vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do amor que Ele nos amou antes de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos ressuscitou com Cristo. Eu quero que você preste atenção nessa passagem. Essa ideia de que Ele nos ressuscitou com Cristo, alguns comentaristas vão dizer, como Dr. Martin Lloyd Jones e outros tantos, vão dizer que o mesmo milagre que Deus, o Senhor, fez para Jesus ressuscitar no terceiro dia, naquela tumba fria de José de Arimateia, o mesmo milagre, o mesmo poder que Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, é o mesmo poder que Ele tem que empregar, que Ele tem que liberar, que Ele tem que fazer, para que alguém que ainda não conheceu Jesus, nasça de novo. Cristo, Ele te olhou e te deu vida, a mesma vida que foi dada para Jesus, quando estava naquela tumba, e Jesus ressuscitou, literalmente, só que você ressuscita espiritualmente. Você estava morto espiritualmente, eu estava morto espiritualmente, mas aí Deus, que é rico em misericórdia, te deu vida, e você foi ressuscitado, querido, espiritualmente. Aleluia! E mais, além dele ter tido esse milagre da ressurreição oferecido a você, feito a você, ele não somente te ressuscita, como ele também, na verdade, ele te dá vida e te ressuscita. Primeiro ele dá vida, depois ele ressuscita. E aí no versículo de número 6, vai dizer que ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, aquele homem que estava morto em delitos e pecados, que andava sobre o curso dos príncipes das potestades do ar, que era filho da desobediência, que andava na inclinação da carne e dos pensamentos, que era por natureza filho da ira, Deus deu vida para ele, Deus ressuscitou ele e colocou ele no trono, em algum lugar espiritual. Então nós, irmãos, não lutamos por um lugar espiritual. Nós lutamos de um lugar espiritual. Deus já posicionou o crente nos lugares celestiais. É isso que o texto mostra, ou seja, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é compreensível esse lugar espiritual, mas todo crente, ainda que ele não tenha nenhum título, nenhum cargo, nenhum ministério, o crente que nasceu de novo, que foi ressuscitado de novo, que Cristo deu vida a ele, Cristo o posicionou espiritualmente em algum lugar na esfera espiritual, de sorte que esse crente que era morto, agora ele tem vida, é ressuscitado, e Cristo o fez assentar em um lugar muito nobre para a glória do Senhor. E não somente Deus fez isso, como Deus também fez ele se aproximar dele. Se você observar bem no versículo 13 do capítulo 2, vai dizer assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei e os mandamentos da forma de ordenança, para que dos dois criasse assim um só homem segundo as suas, fazendo a paz. Ou seja, ele te colocou no lugar importante. Além disso, ele fez você e eu nos aproximarmos dele.
A ideia aqui era do que acontecia no culto pagão, no culto judaico. Existia o templo, depois do templo existia o átrio, que eram os judeus que não eram da tribo de Levi, que adorava a Deus. Depois tinha os judeus prosélitos, aqueles que eram de outras religiões que se converteram ao judaísmo. E depois tinha o pátio dos gentios, que era o pátio de todos os povos que vinham para tentar adorar a Deus. Era lá no fundo, era o último pátio. Então, o que acontece? Quando nós estamos em Cristo, Ele nos aproxima dEle, pelo sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que derruba a parede de separação, de segregação, de separação. Então, a situação crítica do homem, ela é rompida através do poder de Deus por meio de Jesus Cristo. De tal forma que quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós recebemos vida nova. Nós recebemos a ressurreição. Nós recebemos um privilégio de estar assentado nos lugares celestiais. Nós recebemos o privilégio de ser aproximado de Deus. Nós recebemos o privilégio agora de fazer parte da aliança, de andarmos com Deus, de termos esperança neste mundo e principalmente Ele nos aproximou dele fazendo a paz. E diz o texto que Ele evangelizou a paz através de Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, senhoras e senhores que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando, Jesus Cristo tem um plano maravilhoso para o ser humano. Mas a primeira coisa que o ser humano precisa compreender é a situação crítica que ele se encontra. Por isso Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O que ele quer dizer com isso? Eu vim para aqueles que reconhecem a situação atual descrita pelas Escrituras sobre quem ele realmente é. Não é o que você é. Nós não somos o que achamos que somos. Nós não somos o que as pessoas dizem que somos. Nós não somos o que queremos ser. Nós somos o que as Escrituras mostram que nós somos. Então o homem que ainda não experimentou o novo nascimento, a graça de Deus, ele precisa entender como Deus o vê, como Deus o enxerga. E a partir disso, ele entender o que Deus pode fazer a partir do momento em que ele aceita, recebe o Cristo, e aí ele é transformado, aí ele é mudado, aí ele tem privilégios extraordinários, porque a característica do homem sem Deus, ela vai se diminuindo, ela vai se descontinuando, porque o poder de Deus se manifesta, Deus da vida, ressuscita, coloca no lugar sagrado e aproxima esse homem dele. Aleluia. Então eu fiz essa reflexão com você, meu amado irmão, porque o evangelho é isso. O evangelho, ele apresenta justamente a situação que o homem está e o poder de Deus para restaurar esse homem e fazê-lo ligar a Deus. De tal forma que Paulo vai dizer que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Então Deus fez um milagre extraordinário na vida do homem, a fim de que o homem fosse religado a Deus. E aí, através de Jesus Cristo, acontece a ligação que foi desligada lá no Éden. O pecado desligou o homem de Deus, e agora Jesus Cristo liga o homem a Deus. Então eu quero fazer um apelo a você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que você reflita sobre essa palavra e entenda a configuração, o retrato do homem que a Bíblia apresenta sem Deus e o retrato que o homem tem depois de Jesus. Depois de Jesus, a configuração é outra. Aleluia! Deus fez uma obra extraordinária na vida do homem após ele conhecer Jesus Cristo. E neste momento que nós estamos vivendo, queridos, no Brasil, muitas pessoas precisam ouvir este evangelho de mudança, este evangelho da transformação, este evangelho da nova vida, este evangelho que diz assim: se você tem interesse de uma nova vida, não uma vida... Não estou falando de vida, prosperidade, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida que Cristo pode fazer no teu coração, na tua vida, na tua alma, ao passo que você, de uma pessoa morta espiritualmente, pode ser configurada com uma pessoa viva e ressuscitada, assentada nos lugares celestiais e com os olhos abertos, porque aquele que cegava o homem e que cega até hoje o homem, para que ele não veja a glória do evangelho de Cristo, foi eliminado,
foi tirado da sua vida e agora você enxerga o evangelho. Louvado seja Deus. Então você, onde quer que você esteja, querido, eu quero que você faça essa reflexão. Eu vou chamar aqui o pessoal do Ministério de Louvor já. Deus tem uma mudança para fazer na sua vida. Deus tem uma mudança para fazer na sua história. E no Brasil hoje, muitas pessoas precisam fazer uma aliança com Cristo. Eu não sei o porquê Deus me deu essa palavra, mas eu sei que essa palavra tem como alvo e objetivo principal fazer com que você hoje, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, a situação que você esteja, sem Deus, neste mundo, você não pode mais permanecer desta forma. É tempo de você fazer uma aliança, uma reconciliação com o nosso Deus Todo-Poderoso. Não permaneça nesse estado, porque esse estado é o estado do homem sem Deus. O homem sem Deus é como a Bíblia menciona aqui. Naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, conforme Efésios 2, versículo 12. Minha palavra nessa noite é para que você não viva sem Cristo, tenha Cristo. Minha palavra para você hoje é não viver separados da comunidade de Israel, nem você viver fora da aliança que Deus tem para o homem, e não viver sem esperança nesse mundo, mas crer em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para o seu coração, porque o que você precisa não é confiar em homem, não é confiar em governo, não é confiar em nada, senão em Cristo Jesus e na obra que Ele fez na cruz por nós e pelos nossos pecados. É isso que o homem agora precisa, e talvez não haja um outro tempo tão importante para que você reflita sobre isso do que hoje, nesse exato momento em que nós estamos vivendo essa pandemia. Existem muitas pessoas desesperadas perguntando: pastor, o que eu devo fazer da minha vida agora, pastor? Eu quero reconciliar com Deus. Esse é o momento de você reconciliar com Deus aí na sua casa, onde você estiver. Coloque a mão no teu coração e faça uma aliança com Jesus, dizendo que Ele é o teu Salvador, é o teu Redentor, e é por Ele que você vai viver de agora em diante. Aleluia! Eu quero orar por você nesse momento, e nós vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu quero orar por essa pessoa, Pai, que talvez esteja vivendo na angústia, no medo, na depressão, está vivendo uma vida sem Deus neste mundo. Ah, Senhor, que ele experimente um novo nascimento, que ele experimente a transformação proporcionada pelo sangue de Jesus. Oh, Senhor, onde quer que ele esteja agora, Pai, na sua casa, meu Deus, que essa palavra penetre no mais profundo do seu ser. Ó Deus, e que ele ouça o evangelho, porque a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito às pessoas. É tempo de você se render a Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, Pai, que ele se entregue a Jesus e que o Senhor cuide dele, e que ele cresça na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e tenha nova vida para a glória do teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, pela vida de todos. Aleluia. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar
minha voz e exalta. Levanta minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Declare pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele é o nosso rei, é o nosso refúgio, nossa fortaleza. É dele que vem a nossa confiança, nossa esperança, nossa certeza de que tudo está no seu controle, no seu governo, na sua direção. E é nesse Deus que nós colocamos nossa esperança. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso Remidor. E toda a nossa alegria reside na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Somos gratos a Ele pela sua tão grande salvação proporcionada a nós. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter aceitado tal missão de ter vindo resgatar a humanidade. Continue, Pai, nos ajudando a alcançarmos a santidade devida em resposta ao teu sacrifício naquela cruz. Abençoe, Deus, a vida de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Nós oramos pela Igreja Batista Logos. Nós oramos por cada membro desta igreja, por cada congregado, por cada visitante, por toda a vizinhança, todo o bairro Brasil. Nós oramos, Senhor, por toda a nossa cidade. Nós oramos pelos pastores, pelas igrejas. Nós oramos, Pai, para que o Senhor venha usar esse momento, Pai, para promover um grande avivamento em nossa cidade, em nosso Brasil. Um grande despertamento espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
Querido irmão, nós já estamos finalizando nossa live do nosso culto ao vivo e queremos dizer a você que ao longo da semana a gente vai estar aí também usando as redes sociais para fazer algumas transmissões sobre alguns temas importantes. Mas na sexta-feira, 19h30, a gente vai estar aqui transmitindo novamente esse culto, domingo também. E eu tenho certeza que a gente vai estar edificando muitas vidas e abençoando muitas pessoas. E que Deus te abençoe. Continue orando pela igreja, continue orando por esse local. Eu tenho certeza que nossas vidas serão úteis para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os músicos aqui que estão conosco, pela vida de cada um de vocês. Vocês são bênçãos. Vamos orar terminando em nome de Jesus. Deus abençoe. Que cada um seja abençoado em sua casa, em sua família. E nós ministramos toda sorte de bênção esta semana, Pai. Que seja uma semana de muita paz e graça. E que nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma pandemia venha alcançar essa família. Em nome de Jesus. Amém.